Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, então, nós temos como propósito fazer um mapa de localização municipal, certo? Com as informações da América do Sul, do Brasil, do estado, no caso aqui que a gente vai fazer no estado do Mato Grosso do Sul, e de um município que a gente escolher aqui do estado de Mato Grosso do Sul, tá bem? Bom, para para a elaboração desse mapa, pessoal, aqui no link, na descrição do vídeo, vai ter um link para vocês fazerem um download dessa pasta que contém os arquivos que nós vamos trabalhar nesse vídeo aqui de hoje, ok? Bom, tem várias formas de a gente inserir uma camada vetorial no QGIS, né? Nós podemos vir aqui em adicionar uma camada vetorial, ou aqui em camadas, adicionar camada vetorial. Ou a gente pode simplesmente abrir a pasta que está os nossos arquivos, certo? E clicar no arquivo que a gente quer trazer aqui para o QGIS, né, sempre o SHP, e arrastar ele aqui para o nosso gerenciador de camadas. Ó. Então, América do Sul, nós temos aqui um arquivo do Brasil, nós temos aqui um arquivo do Mato Grosso do Sul, nós temos aqui também um arquivo com os municípios do estado do Mato Grosso do Sul, ok? Bom, pessoal, aqui no QGIS, a gente vai ter que definir o CRC desse projeto, tá? Aqui, ó, o EPSG, a gente vai usar os siglas 2000, né, com o EPSG 4064. Vamos dar um OK aqui, beleza? Bom, aqui no MS Município, vocês percebem que aparece um ponto de interrogação aqui do lado, certo? Ele está pedindo para definir o CRC dessa camada, né? Então, vamos colocar aqui nos siglas 2000. As demais camadas já estão em siglas 2000 também, então a gente consegue trabalhar essas informações. Bom, então aqui eu tenho a América do Sul, né, uma América Central aqui também. Nós temos o Brasil, nós temos o estado do Mato Grosso do Sul e os municípios do estado do Mato Grosso do Sul. Se eu aproximar aqui, eu consigo ver os municípios do estado do Mato Grosso do Sul. Só que eu não tenho uma informação do município que eu quero fazer o meu mapa de localização. Só que eu tenho aqui dentro do MS Municípios, se eu abrir a tabela de atributos, né, então vim aqui com o botão direito, abrir tabela de atributos, eu tenho todos os municípios do estado. Então eu vou escolher um aqui, vou escolher Corumbá, né, aleatório. Eu consigo extrair essa informação, né? Percebe aqui, ó, que eu selecionei o estado do Mato... Desculpa, eu vim aqui, ó, no Brasil e selecionei o município de Corumbá. Só vim aqui no MS Município, né, Corumbá. E aí ele marcou aqui pra gente o município. Aqui ele destacou onde está o município, só que a gente quer extrair essa camada, né? Então eu vou vir aqui, ó, em CRC da camada, exportar aqui, ó, exportar, guardar elemento selecionado como, né? Então ele está querendo dizer o quê? Que eu selecionei um elemento nessa camada MS Municípios. E eu vou exportar esse elemento que eu salvei como uma camada, né? Então eu vou vir aqui, ó, vou lá nos 3 pontinhos e vou na pasta que a gente está trabalhando e vou colocar aqui, ó, Corumbá. Corumbá, beleza? Vou salvar. Aqui o CRC ele já vem ou do projeto ou da camada que a gente está trabalhando e vou dar um OK. Certo? Percebe então que criou uma camada aqui chamada Corumbá. Se eu desabilitar ela aqui, ele vai continuar destacado aqui no meu MS Município e eu não quero isso. Porque quando eu estiver fazendo um mapa para destacar o estado, eu não quero que ele destaque aqui o município de Corumbá ainda. Então eu vou vir aqui no MS Municípios, abrir a tabela de atributos e vou desmarcar essa opção aqui. Vindo aqui, ó, desmarcar todas as feições da camada. Então automaticamente ele vai desmarcar aqui. Se eu tivesse mais do que um marcado aqui, eu posso vir aqui e desmarcar todos ao mesmo tempo, beleza? Desmarquei, percebe que saiu essa informação daqui. Beleza, pessoal? Jefferson, eu tenho as minhas camadas aqui, eu tenho as informações que eu preciso para me construir meu mapa, mas eu não gostei das cores que o QGIS colocou nesses mapas. Então a gente tem essas opções de edição, né? Então aqui, ó, na América do Sul, eu particularmente gosto de tirar a cor, né? Deixar sem o fundo, deixar apenas as linhas com as divisões estaduais aqui da América do Sul. Então eu vou vir aqui, ó, clicar com o botão direito na América do Sul, estilos, editar símbolo.
certo? Aqui ele vai permitir a gente editar o preenchimento, né? Eu venho aqui em preenchimento simples, cor do preenchimento. Se eu venho aqui nessa setinha do lado, eu vou em preenchimento transparente, né? Então eu vou dar um OK aqui e vocês vão ver como que fica. Então ele permaneceu apenas as linhas. Eu posso vir aqui, ó, no mesmo local que nós estávamos, né, e alterar a largura da linha, colocar uma linha mais grossa, colocar uma linha mais fina. Isso vai muito do que a gente está, como que a gente quer editar esse nosso mapa, beleza? Eu vou deixar aqui no 0,06 a linha, que eu gosto bastante de utilizar. E aí ele fica um pouquinho sumidinho aqui, beleza? O Brasil eu vou colocar num tom de cinza aqui, né? Vamos deixar um pouco aqui um tom de cinza. E o estado do Mato Grosso do Sul eu vou colocar um tom mais claro, tá? Como o MS município ele serve apenas para mostrar para a gente as divisões municipais, eu vou tirar também o fundo dele. Então aqui, ó, estilos, editar símbolo, preenchimento e vou em preenchimento transparente, beleza? Eu vou dar um OK aqui. Aí ele vai ficar com a cor do estado do Mato Grosso do Sul, só que com as divisões municipais, beleza? E aqui o município de Corumbá. Eu vou trocar essa cor aqui, vou colocar um tom de azul aqui. Beleza? Bom, então eu tenho todas as informações que eu preciso para montar o mapa, certo? E aí, né, o QGIS, quando a gente quer montar um mapa e exportar esse mapa em formato de imagem depois, ele tem o compositor de impressão, que é esse aqui, ó, novo compositor de impressão. A gente vai clicar aqui e a gente vai nomear esse mapa, né? Então eu vou colocar aqui, ó, mapa 1, localização. E vou dar um OK. Aí vocês percebem que abriu essa nova janela aqui, beleza? Pessoal, aqui nessa janela eu gosto de trabalhar, né? Se eu clicar aqui com o botão direito, eu gosto de vir aqui em propriedades da página, eu gosto de deixar no tamanho A3, que aí ele vai dar um tamanho legal na hora da gente exportar essa imagem, beleza? Aqui a gente tem algumas informações de adicionar, de mover o mapa, beleza? Eu vou vir aqui, ó, naquela nossa área onde estão os meus arquivos, as camadas, e vou colocar aqui as informações que eu quero adicionar nesse mapa lá primeiramente. Então, primeiramente, eu vou colocar América do Sul, Brasil e o estado do Mato Grosso do Sul. E vou lá na minha outra janelinha aqui e vai vir nessa opção aqui, ó, de adicionar mapa. E vou adicionar esse mapa aqui, beleza? Aqui, nessa opçãozinha aqui das setinhas, ó, mover o conteúdo do item, a gente pode trabalhar com esse mapa aqui dentro desse quadrante. E eu vou deixar assim. Bom, aqui, quando a gente colocou essa caixinha com esse mapa aqui, adicionou esse mapa, abriu aqui, ó, as propriedades do item dessa caixinha. Aqui, uma ferramenta muito importante na camada é travar camada e travar o estilo da camada. Por quê? Quando a gente volta lá na outra área do QGIS, onde estão as camadas, e modificar lá, esse primeiro quadrante aqui ele não vai se alterar, ele vai se manter aqui. Então a gente trava essa camada porque eu não quero que isso aqui modifique, beleza? Eu vou colocar uma moldura aqui, né? Então ele vai formar uma moldura. E aí uma informação muito importante que já não pode faltar. Então, para ser considerado um mapa, pessoal, a gente precisa ele precisa conter pelo menos uma coordenada geográfica no eixo X e uma no eixo Y, né? Então a gente vai colocar aqui nessa opção de grades. Em grades a gente vai em mais e grade 1, modificar. E aí vai aparecer essas opções para a gente. Aqui no tipo de grade eu gosto de deixar sólido por enquanto, né? No CRC eu gosto de usar sempre o CRC do projeto, tá? Os siglas 2000. E aqui em X e Y eu vou colocar 8, porque a gente está trabalhando com a América do Sul, com uma escala grande. Então ele vai traçar aqui, diante desse valor de X aqui de Y, uma quantidade de linhas no eixo X e no eixo Y, né?
Eu vi que tem muito ainda, para mim, visualmente não fica tão interessante. Eu vou usar 12, né? Ainda tem bastante, né? Eu vou substituir aqui por 14. Aqui o Y eu vou colocar 14 também, beleza? Poderia até ter menos informação, por exemplo, 16. Né? O importante é ter um no eixo X e um no eixo Y, né? Deixa eu colocar aqui. Vou colocar 18. Bom, fiz isso, né? Eu encontrei a minha grade aqui. Eu vou deixar o tipo de grade apenas molduras interiores, para ficar um pouquinho mais limpo essas opções aqui do mapa, beleza? Na moldura, eu vou deixar linhas interiores para ele criar esses marcadorzinhos aqui, indicando aonde que parar essas linhas, né? A gente pode aumentar aqui esse tamanho da moldura, colocar um pouquinho maior, um pouquinho menor, a grossura desses riscos, né? Eu vou deixar aqui em 0,8, beleza? Bom, nós temos as opções, então, aqui de desenhar coordenada, né? Eu gosto bastante de utilizar o decimal com sufixo. Nesse caso aqui, pessoal, eu não preciso utilizar em ambos os lados e tanto em cima quanto embaixo essas informações de coordenadas, né? Então, na esquerda aqui eu vou desabilitar, né? Na direita eu vou deixar, em vez de horizontal, eu vou deixar vertical descendente, certo? E eu vou tirar o da base, eu vou deixar apenas em cima. E aí a gente tem alguma opção aqui, ó, da precisão da coordenada. Percebe que tem 3 casas após a vírgula? Não tem necessidade nesse mapa aqui, porque a escala, a distância entre um e outro é grande, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 36S, aqui eu tenho 54S. Se a gente estivesse trabalhando com uma escala muito pequena, né, provavelmente a gente teria 54 e 54. Então, seria interessante colocar mais do que um ou duas casas após a vírgula, tá bem? Eu tenho a opção aqui, ó, de fonte, né? Então eu consigo alterar a fonte dessas coordenadas. Eu vou colocar aqui em times. E eu vou aumentar também o tamanho dessa fonte aqui. Aí a gente pode alterar a cor da fonte. Vou colocar bem tirado do cinza e colocar preta, tá bem? E aí a gente tem a nossa primeira informação aqui já colocada, tá bem? Bom, a segunda informação que eu gostaria de trazer para esse mapa, então, é o estado do Mato Grosso do Sul, né, com as divisões municipais, já destacando aonde fica o município de Corumbá, beleza? Então eu vou levar essas informações aqui para o nosso compositor e vou vir aqui em adicionar mapa e vou colocar esse mapinha aqui do lado, beleza? Fiz isso, pessoal, então eu vou ajustar aqui um pouquinho esse mapa aqui, né? E vou travar essa camada também. Fiz isso, vou adicionar uma moldura, vou vir aqui em grades, né? Grade 1, modificar. Vou colocar o CRC do projeto, tá bem? Aqui no X e no Y já vai mudar um pouquinho, né? A gente vai trabalhar com um 6, ó, até menos que um 6, um 4, né? Ó, 4 ainda foi muito, vou colocar 2. Ó, 2 já é um valor legal. Então, colocar 2 aqui e ele já vai aparecer a grade para a gente. Vou tirar sólido e colocar apenas molduras e anotações. Fiz isso. Linhas interiores para o estilo de moldura, né? Vou colocar aqui 0,7. Desenhar a coordenada. Decimal com sufixo. Eu vou manter a direita e vou deixar 100 na esquerda, então na esquerda desabilitado. Na direita, vertical descendente. E vou tirar novamente na base, beleza? Fiz isso. Agora aqui na precisão ainda posso deixar 0. E vou aumentar essa fonte aqui também, beleza? Times. E vou aumentar um pouquinho o tamanho para ficar mais visível para a gente. E alterei a cor também. Aqui posso até diminuir um pouquinho. Beleza, pessoal. Então, tenho aqui os meus 2 primeiros mapas, certo? No meu compositor de pressão.
E aí agora a gente vem aqui na outra parte do que diz as camadas e vou destacar apenas o município de Corumbá, beleza? Vou vir aqui em adicionar mapa. Vou adicionar num tamanho maior, beleza? Vou tentar ocupar o máximo de espaço que eu puder aqui do município, para colocar essas informações. Fiz isso. Deixa eu só voltar aqui. Fiz isso, eu vou travar a camada, travar o estilo para a camada. Vou adicionar uma moldura aqui nas grades e vou modificar a grade também, beleza? Aqui, pessoal, a gente vai ter que usar um 0,4, vou usar 0,5 para testar. Ó, 0,5 tem bastante, vou colocar um 0,7. Então, 0,7. E no eixo Y, 0,7 também, beleza? Fiz isso, vou tirar e deixar apenas anotações de molduras. No estilo de molduras, linhas interiores, vou colocar aqui 0,7. Desenhar as coordenadas, decimal com sufixo. Dessa vez eu vou manter a esquerda e vou desabilitar na direita. E na esquerda eu vou colocar, em vez de horizontal, vertical ascendente, subindo, né? Vou deixar no topo e vou desabilitar a base, beleza? Aqui na precisão, pessoal, aqui já vai ser interessante a gente deixar o valor 1. Porque se a gente aproximar aqui, ó... Opa, deixa eu só voltar. Se nós aproximarmos aqui, ó, e observar essas coordenadas, ó, a gente tem valor inteiro igual entre uma coordenada e outra. Então, é importante a gente ter uma casa após a vírgula para a gente poder diferenciar essas coordenadas, beleza? Fiz isso, vou aqui na nossa fonte, vou colocar times, vou aumentar aqui para 17, que eu estava utilizando nos demais, e alterar a cor também. Beleza? Bom, então aqui tem um mapa com as informações que eu gostaria de trazer nesse mapa, né? Então, a gente tem o mapa da América do Sul, Brasil, com o estado de Mato Grosso do Sul, o estado do Mato Grosso do Sul com o município que a gente quer destacar e o município aqui que a gente está trabalhando, beleza? Fiz isso, pessoal. Agora vamos trabalhar os elementos essenciais, né, que não pode faltar nesse mapa. A gente tem, então, a seta do norte para adicionar aqui, ó, vem aqui em adicionar seta norte e vou adicionar essa seta aqui, beleza? Vou colocá-la no cantinho aqui. Outro elemento essencial que não pode faltar, pessoal, é a escala, né? Então, vou colocar a escala nesse outro cantinho aqui, tá bem? A gente pode editar essa seta, essa escala. A gente também tem um elemento que não pode faltar, que é a legenda. Né? Então, a gente tem que colocar uma legenda para esse mapa. Aqui, quando eu adicionei a legenda, apareceu aqui, ó, título. Qual o título dessa legenda? Eu vou colocar legenda, certo? Bom, aqui a gente pode editar a forma que a gente apresenta isso aqui. Mas a gente pode fazer isso aqui, ó, desabilitando a atualização automática. Eu quero apresentar a primeira América do Sul, né, numa ordem aqui. Então eu posso editar aqui, ó, para colocar o acento, América do Sul, né? Eu vou editar esse texto, ó, Corumbá. Tem acento. MS municípios eu não quero mostrar, né? Eu vou deixar só o estado do Mato Grosso do Sul mesmo e o Brasil. Então eu vou mudar essa ordem aqui para ser América, Brasil, Mato Grosso do Sul e o município, beleza? Fontes e formatação do texto. Do título, ó, título da legenda. Então eu vou deixar ele centralizado e vou colocar ele aqui em Times, negrito, tamanho 20. Isso é critério que eu estou utilizando, tá, pessoal? Ficou pequeno 20, eu vou aumentar um pouquinho. Aqui, rótulo do item, eu posso alterar aqui então, vou colocar Times também, normal e tamanho 20.
Percebe que os símbolos aqui ficou um pouquinho pequeno? Eu posso mudar isso aqui também, aqui ó, em símbolo. Largura do símbolo, posso aumentar um pouquinho. Altura do símbolo, posso aumentar um pouquinho também, beleza? Então eu vou deixar aqui nesse cantinho para a gente aproveitar esse espaço aqui. Pessoal, fiz isso. O que está faltando, Jefferson? A gente tem que colocar as informações desse mapa, pessoal. Que informações são essas? A gente tem que indicar as informações dos dados. Então, por exemplo, o datum, que é o Sirgas 2000 que nós utilizamos, com EPSG 4674. Deixa eu só confirmar aqui. 4674, isso mesmo. Ele é um sistema de coordenadas geográficas, tá, pessoal? Não é um sistema de coordenadas planas. A base de dados, da onde nós tiramos esses dados? Essas informações foram tiradas do IBGE, tá bem? E quem elaborou esse mapa? Elaboração. No caso aqui foi Jefferson Matheus Barros Osório, certo? Então essas informações tem que conter sempre no mapa, tá bem? Aqui eu vou alterar a fonte e vou centralizar esse texto. Ó, vou deixar aqui com fonte Times e vou aumentar o tamanho desse texto aqui, ó. Vou aumentar essa caixinha aqui para ficar um pouco mais legível, tá bem? Vou trazer essa legenda aqui para cima. Tranquilo? Pessoal, então aqui a gente fechou esse mapa com as informações essenciais que a gente tem que conter no mapa, né? Então a gente tem as coordenadas desse mapa e as informações de legenda, o datum com o sistema que foi utilizado, a seta do norte e a escala, beleza? Para salvar, a gente vem aqui ó, em exportar imagem. Vou salvar nessa pasta aqui que eu já tenho alguns arquivos, né? Vou colocar mapa 1 localização e vou salvar. Aqui na resolução de exportação eu recomendo vocês a colocar de 600 dpi, porque é uma qualidade de uma resolução muito boa e quando vocês transferirem isso para um arquivo do Word, do PowerPoint, ele não vai perder qualidade, vai ficar com uma qualidade muito boa, beleza? E vou salvar. Pessoal, vocês vão ver que ele demora um pouquinho para salvar, porque o peso da imagem ele é grande, tá? Quando ele salvar aqui, a gente vai abrir para vocês verem, né? Salvou, eu vou clicar aqui. Ele vai lá para a pasta onde eu salvei ele. E aí ele vai ficar dessa forma aqui, pessoal. Beleza? Bom, a proposta do vídeo que nós tínhamos, do vídeo de hoje, era fazer esse mapa de localização, tá? Vou trazer outros vídeos mostrando como que faz um mapa com algumas informações ambientais, por exemplo, das bacias hidrográficas, um mapa com os biomas do Brasil, beleza? Mas para o vídeo de hoje era isso.